obrigada, Rita, minha querida amiga Rita, que já participamos aí juntas de outros eventos. É um prazer estar aqui. Boa noite a todos e a todas. Eu parabenizo a equipe do primeiro congresso online do PPGD da PUC Minas pela organização do evento. Eu agradeço especialmente ao convite feito pelos professores Gerli Nunes e pelo professor Alexandre Freire. É uma grande satisfação estar aqui discutindo um tema que é tão importante, que é a pauta do dia e que todos nós gostamos tanto. Cumprimento os demais palestrantes que me antecederam, a Roberta, o Fernando, o Tiago, a Isabela, o Henrique, a Luciana e o Marcelo, que falou antes de mim. Cumprimento também o ministro Nefe Cordeiro, que eu já vi que está aqui na sala esperando para falar depois de mim. Bom, eu sou juíza federal no Rio de Janeiro, e por que é que eu comecei a estudar esse assunto de tecnologia? Porque a vara que eu trabalho é especializada em propriedade intelectual. E na área da propriedade intelectual, diversas criações e invenções passaram a ser feitas com a ferramenta da inteligência artificial e muitas vezes com uma ferramenta utilizando de uma forma que diminui muito a participação humana naquela criação e naquela invenção. Um exemplo disso são quadros, são obras que poderiam ser consideradas não obras autorais, por exemplo. O próprio Rembrandt, o pintor holandês, ficaria muito surpreso se ele soubesse que 400 anos depois da sua morte, um quadro novo, que foi intitulado The Next Rembrandt, foi criado por uma máquina de inteligência artificial que foi alimentada com diversas pinturas deles, digitalizadas, e aí a própria máquina aprendeu o estilo daquele pintor de pintar, e aí deu origem a um quadro que é original, que é diferente dos quadros dele anteriores, mas que seguia o mesmo estilo desse pintor. Existem diversos outros exemplos de criações e de invenções no âmbito da propriedade industrial que estão sendo feitas com auxílio cada vez maior de sistemas de inteligência artificial. Um exemplo de uma primeira fragrância que foi feita, um exemplo bem brasileiro, uma primeira fragrância que foi feita no Brasil para o Boticário, utilizando sistemas de inteligência artificial. Esse pequeno recorte do desenvolvimento tecnológico demonstra como a inteligência artificial se espalhou por diversas áreas. E não podia ser diferente com o judiciário. A pesquisa recente da FGV, do Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário, apontou que existem hoje 72 sistemas de inteligência artificial em diferentes fases de implementação, desde a primeira instância até os tribunais superiores no Brasil. Ou seja, é um volume bastante expressivo, considerando que nós temos 92 tribunais, são 72 sistemas de inteligência artificial, é um número expressivo. Muito embora essa pesquisa tenha falado em sistemas de inteligência artificial, muitos deles não empregam inteligência artificial. São sistemas mais simples, mas de toda forma representam alguma inovação tecnológica. Antes de eu falar quais são os desafios de implementar os sistemas de inteligência artificial, eu queria só trazer algumas premissas que foram citadas pelos demais palestrantes, mas que eu acho importante a gente partir delas para entender o restante. Primeiro, não buscar eficiência a todo custo quando se fala de implementação de inteligência artificial no judiciário, e é algo que o professor Gerli vem falando bastante em todas as suas palestras. O judiciário é um serviço público que não pode simplesmente mudar do modo offline para o modo online e a gente achar que vai resolver tudo assim. Não vou me adentrar nisso, mas esse é um ponto importante. Segundo, a magistratura é um ofício que não se aprende rápido. É muito mais do que ter conhecimento jurídico. Para uma infinidade de casos, é preciso ter uma sensibilidade para julgar. Então, quanto maior for a sensibilidade que aquele caso requer, mais importante é a participação do juiz humano e mais cuidado a gente tem que ter quando a gente fala de uso de inteligência artificial para ajudar o juiz a proferir alguma decisão. Tendo essas duas considerações em mente, como que funciona um sistema de inteligência artificial? Eu não estou falando aqui de automação, né, de tarefas repetitivas que são feitas por uma máquina, estou falando especificamente de sistemas de inteligência artificial. O que é isso? Eles realizam tarefas que se aproximam da atividade cognitiva do homem. Então, são máquinas inteligentes que funcionam a partir de algoritmos. Esses algoritmos são comandos matemáticos para que a máquina realize uma tarefa.
Em geral, esses sistemas de inteligência artificial utilizam os chamados algoritmos não programados, ou seja, estabelece-se uma regra de aprendizagem e define-se, que é um código, essa regra é um código, e define-se o resultado pretendido por aquele sistema. E o próprio sistema, uma vez que ele seja alimentado com diversos dados, ele vai achando o caminho para aquele resultado. E depois disso, quando ele recebe a tarefa de novo, ele replica aquele caminho que ele aprendeu e, além disso, vai alterando e vai melhorando o comportamento dele. É por isso que esses sistemas são chamados, usam o chamado machine learning, algoritmos de machine learning, ou seja, aprendizado de máquina, porque esses algoritmos conseguem ir aprendendo com a experiência deles. Eles próprios vão aprendendo. É assim que funciona um sistema de inteligência artificial e é com base nisso que vem se desenvolvendo os sistemas atualmente no judiciário. O primeiro desafio, eu vou começar a partir do final do que o Marcelo falou, tirando esse gancho do que ele falou, sobretudo em relação aos tribunais superiores. O foco do uso da tecnologia. A maior parte das inovações que a gente tem visto até agora, nos anos anteriores, no judiciário, tem se preocupado, tem dado um foco na tecnologia para metas de produtividade dos juízes. Aumentar a produção, conseguir desafogar o judiciário em razão dos 80 milhões de processos que nós temos. Só que não têm sido sanadas as principais deficiências da prestação jurisdicional. Então, se a gente continua só estimulando o uso de tecnologia para aumentar a produtividade, a gente transforma os juízes em seres simplesmente cumpridores de metas e a tecnologia não ajuda a gente a melhorar a qualidade da prestação jurisdicional. A gente vai continuar tendo que ficar criando teses de jurisprudência defensiva, como o Marcelo bem ressaltou. Então, é preciso que essa revolução tecnológica, que está muito incipiente, que não aconteceu ainda, que a gente está agora nos primeiros passos dela, essa revolução tecnológica, o uso da tecnologia seja utilizado para melhorar a qualidade do serviço prestado. E dessa forma a gente consegue, inclusive, melhorar a orientação das políticas públicas que são elaboradas, muitas vezes em razão de entendimentos do judiciário. Se a gente tem entendimentos do judiciário que não são em nada uniformes, o legislador e o executivo até fica meio confuso para saber o que ele vai cumprir. Então, o uso da tecnologia para melhorar a qualidade da prestação jurisdicional e, da mesma forma, fazer uma releitura dos institutos jurídicos sob a ótica das inovações tecnológicas, que é o que o professor Diel, inclusive, já falou em diversas aulas dele, fazer uma releitura desses institutos jurídicos à luz das inovações tecnológicas é essencial para a gente tirar o que é melhor da tecnologia e não ficar focando apenas no aumento da produtividade. Segundo desafio que é importante a gente ter em mente, a ética e o problema dos vieses algoritmos. E já falaram brevemente, eu também não vou me estender muito, mas o que é importante saber, questionamentos de natureza ética são levantados quando a gente fala dos chamados vieses algoritmos, ou seja, quando as máquinas se comportam de modos que refletem valores humanos que estão implícitos naqueles dados. E aí aquilo acaba afetando o resultado obtido sem que a gente possa imaginar que iria afetar. É o exemplo emblemático do The Compass, o sistema de inteligência artificial utilizado pelo estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Foi criado para ajudar os juízes na avaliação de risco dos réus criminais. Ele foi utilizado para um réu negro, o cidadão Eric Loomis, que foi um nome que ficou muito conhecido, e aí ele foi condenado a uma pena, e depois verificou-se que essa pena que ele foi condenado, a 6 anos de prisão, era 2 vezes mais alta do que, aliás, que o sistema de inteligência artificial que auxiliou nessa condenação da pena considerava negros e latinos, negros como ele no caso, 2 vezes mais perigosos do que os demais cidadãos. E por que esse sistema de inteligência artificial chegou a essa conclusão? Porque ele foi alimentado com dados de sentenças anteriores, em que estatisticamente havia maior condenação de negros e latinos. Não é que os dados estivessem errados, é que a forma de treinamento daquele sistema não auxiliou na compreensão do que seria uma avaliação de risco correta pelo sistema. O algoritmo acabou tirando uma conclusão errada, embora os dados estivessem corretos. Então, é importante saber que, embora exista uma ideia de que os algoritmos são científicos, existe uma falsa cientificidade em relação a eles. É o que a professora Cathy O'Neill costuma falar, os algoritmos eles acabam
dando a ideia de que são matemáticos, mas eles não são puramente matemáticos, eles carregam as nossas concepções, as concepções humanas que estão naqueles dados com base nos quais eles trabalham. Mas é importante a gente lembrar que o algoritmo não cria um preconceito, ele apenas repete um padrão que está naqueles dados. Então é importante a gente não culpar os algoritmos. Qual é a solução para isso, então? Remover atributos sensíveis que possam estar naqueles dados, por exemplo, raça, gênero, que possam estar nos dados de treinamento, mudar a forma de treinamento. Então, se existe, por exemplo, uma pergunta naquele formulário do The Compass, por exemplo, desse sistema, por vezes havia uma pergunta naquele formulário que levava a uma resposta que confundia o algoritmo. Então, mudar a forma de treinamento daquele algoritmo. O problema, e aí é um outro desafio, é que treinar algoritmos leva muito tempo. Eu falei no começo que a magistratura é um ofício que não se aprende rápido, nem para o humano e nem para a máquina. Então, treinar um sistema de inteligência artificial demora muito tempo, e a administração do tribunal é curta, em geral são 2 anos. E os gestores costumam querer resultados mais rápidos para eles poderem ver o resultado na gestão deles, ver se dá certo, se não dá. E se a gente tem uma pressa na implementação e no treinamento desses sistemas de inteligência artificial, a gente acaba tendo o risco de causar erros exponenciais, que é o que muitos estudiosos de inteligência artificial falam, porque ao invés de um juiz causar um erro esparso na vara dele, a gente vai ter um sistema que vai ser aplicado a uma infinidade de casos, e os erros que ele cometeu vão ser aplicados àquela infinidade de casos. Terceiro desafio da implementação de sistemas de inteligência artificial, a transparência e a auditoria. Muito tem se falado que os sistemas de inteligência artificial são opacos, os algoritmos utilizados neles são opacos. O que significa isso? Tem um programa chamado Deep Patient, que é um programa que o Hospital Monte Sinai, nos Estados Unidos, desenvolveu para identificar, com base em exames anteriores, em dados de exames anteriores, o algoritmo analisa aquilo e faz uma previsão de se o sujeito teria ou não risco de ter alguma doença, qual é a chance que ele tem de ter risco daquelas doenças. E os médicos e programadores que ajudaram a desenvolver disseram que não sabem como o sistema chega até aquela conclusão. Os médicos não conseguem prever se a pessoa vai ter uma doença, mas o sistema consegue. E eles não sabem dizer o caminho que o sistema usou para chegar até aquele resultado. Por quê? Porque as redes neurais que envolvem esses algoritmos são complexas. E é difícil você descrever todo o caminho que o algoritmo percorreu até chegar ao resultado que ele produz. Isso é chamado operação caixa preta ou black box operations. Nessas black box operations, é possível que as pessoas, muito se fala o seguinte, se a gente utiliza algoritmos desse jeito, e os algoritmos que nós utilizamos para decisões automatizadas são desse jeito, eles têm essa opacidade, a gente acaba perdendo um pouco da transparência da decisão judicial. Como que você vai explicar como chegou naquela decisão automatizada, ainda que seja para auxiliar o juiz, e você não consegue explicar todo o caminho que foi feito pela máquina para chegar até aquele resultado. Em sentido oposto a esse problema da transparência, eu diria o seguinte, que é o que muitos estudiosos vêm falando. O fato de ter uma black box operation, uma opacidade naquele algoritmo, não é um empecilho para utilizar aquele algoritmo. Por quê? Porque a supervisão que pode ser feita sobre aquele sistema de inteligência artificial não requer o uso de informações completas sobre aquele sistema, por alguns motivos principais. Eu vou elencar alguns. Primeiro, porque não existe explicação completa nem para as decisões humanas. Vocês que estão aqui assistindo, não sabem se é 30% porque gosta da tema, 25% porque gosta do professor Gerli, do professor Alexandre, ou então mais de 30% porque gosta do tema. Existe uma complexidade de coisas que te levaram até essa decisão. De igual forma, a máquina que imita o comportamento humano. Segundo, a transparência é insuficiente se o sistema não tiver sido projetado para avaliação e para prestação de contas futuras. Então, não adianta a gente ficar brigando com transparência se o projeto do sistema não vai permitir a transparência depois. Então, a gente tem que avançar para uma outra tipo de discussão, que não é a discussão necessariamente da transparência. E terceiro, como a gente falou, os sistemas de machine learning vão aprendendo com o tempo, vão melhorando e vão modificando. Então, é possível que o sistema vá se modificando, e o que você entendeu dele hoje, pode ser que amanhã ele tenha, aquele algoritmo não é mais o mesmo, e aí a explicação não seja tão compatível para aquela decisão que ele chegou posteriormente. Qual é a conclusão disso, então?
para a gente tentar dar uma resposta a esse problema, a esse desafio da transparência. Estar atento ao design daquele modelo de inteligência artificial, criar um modelo de inteligência artificial que permita que ele seja auditado e projetar algoritmos de tomada de decisão que se alinhem a esses objetivos. Isso seria o ideal em termos de melhor governança. Então, não é porque tem black box operations, não é porque o algoritmo é opaco, que a gente não pode ter accountability, a gente não pode ter um controle sobre essas decisões. E não é por isso que a gente vai ter um problema inafastável de transparência. A gente consegue contornar com as saídas corretas. Quinto desafio importante em relação à implementação dos sistemas de inteligência artificial: responsabilidade. É preciso atribuir a alguém ou alguma empresa a supervisão daquelas decisões, a supervisão daquele programa que está proferindo decisões automatizadas, para que a gente não crie incentivos para que se possa fazer por meio de máquinas o que de outra forma você não poderia fazer, né? Porque se não existe responsabilização nenhuma, então você cria um incentivo perverso. Sexto desafio importante quando a gente fala de implementação de sistemas de inteligência artificial: a coordenação e a colaboração entre esses diversos tribunais. A gente viu que dentre esses 72 projetos de inteligência artificial que estão em andamento, muitos deles estão descoordenados. A gente tem vários tribunais investindo recursos e tempo de servidores exatamente para a mesma função. Isso cria uma descoordenação entre esses diversos projetos. A gente tem um exemplo de experiência colaborativa, ou então início de uma tentativa de experiência colaborativa, que é o Sinapsis. O CNJ percebeu a oportunidade de criar uma plataforma de inteligência artificial para a justiça brasileira por meio do Sinapsis, em que nessa plataforma, inicialmente, ela foi desenvolvida pelo TJ de Rondônia, e aí o CNJ tem a seguinte ideia com relação a ela, ainda está em estudo. Haveriam microsistemas nessa plataforma desenvolvidos já pelo TJ de Rondônia e que estão sendo desenvolvidos em conjunto pelo próprio CNJ, seriam disponibilizados aos tribunais e, ao mesmo tempo, os próprios tribunais poderiam implementar os seus microsistemas ali naquela plataforma. Então, haveria uma colaboração no desenvolvimento desses sistemas. E o que fazer, então, para os tribunais aceitarem esses sistemas, o sistema do Sinapsis, por exemplo, já que eles estão desenvolvendo paralelamente diversos outros sistemas? Deveria haver uma imposição ou então uma adesão voluntária dos tribunais? O modelo hoje é de adesão voluntária, o CNJ não impõe o uso de nenhuma da plataforma do Sinapsis. Aí, quando a gente fala de tecnologia, o ideal mesmo é que haja uma adesão voluntária. O ideal é conquistar o usuário, mostrar o efeito positivo daquilo, para que ele se convença a adotar aquela plataforma. Sétimo desafio, já estou finalizando, para implementar os sistemas de inteligência artificial, é o que os outros palestrantes já estão falando, é a necessidade de publicidade. Tem que abrir oportunidade de debate social em relação à implementação de sistemas de inteligência, desses sistemas de inteligência pelos tribunais, para que esse debate saia da elite técnica e entre para a sociedade civil também, senão a gente aumenta a diferença entre a elite técnica e a sociedade civil. Além disso, a publicidade permite que órgãos de cúpula possam monitorar o desempenho desses sistemas e permite que experts, que profissionais de universidades, por exemplo, possam avaliar o funcionamento desses sistemas e dar feedbacks positivos ou negativos para o judiciário. O último desafio é a equipe multidisciplinar, essencial que tecnólogos e juristas possam atuar no mesmo sentido. Sozinhos, eles não vão conseguir resolver essa grande quantidade de desafios que nós temos pela frente. E é importante ainda que eles atuem no desenvolvimento interno dos tribunais da tecnologia, para que a gente não fique dependente apenas da iniciativa privada. Para finalizar, eu queria dizer que está em discussão no STJ uma resolução recente sobre a inteligência artificial no judiciário, especificamente para o judiciário, e existe na Câmara dos Deputados um projeto de lei, o 21 de 2020, que trata do marco da inteligência artificial e do seu uso seguro e técnico em relação a todas as áreas, não apenas em relação ao judiciário. São dois atos normativos, o ato normativo e um projeto de lei, que vale a pena conferir, que tem muita coisa para a gente discutir de lá. Quero agradecer mais uma vez a todos, tanto pelo convite quanto pela organização do evento. Uma boa noite.